aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma análise baseada em O Desejado de Todas as Nações. Hoje a gente vai mergulhar fundo numa das declarações mais poderosas de Jesus. É isso aí, Dani. Uma mensagem que não foi dita em Jerusalém, o centro religioso, mas lá na Galileia. E o mais incrível é que ela anunciava que uma antiga profecia, um tipo de relógio celestial, tinha finalmente chegado na hora certa. E para a gente entender bem essa história, nosso papo hoje vai passar por 4 pontos principais. Primeiro, vamos ver qual era essa mensagem na Galileia. Depois, um padrão de rejeição que, olha, se repete bastante na história. Exato. E aí a gente entra na parte mais técnica. Vamos decodificar esse relógio profético para entender o que Jesus quis dizer. E, por fim, vamos falar sobre um chamado para ficarmos atentos, que vale até hoje. Então, vamos começar. Tudo se inicia com uma mudança, eu diria, bem estratégica. Jesus começa seu ministério na Judéia, que era o coração da nação judaica, mas, de repente, ele vai para Galileia. E o motivo dessa mudança já diz muito sobre a missão dele, né? Pois é, e essa é a mensagem que ele leva para lá. E, gente, isso não era só um conselho para ser uma pessoa melhor, não. Era uma declaração bombástica de que um tempo que foi marcado por Deus, tinha finalmente chegado. E a grande pergunta que fica e que a gente vai investigar hoje é: o que significava exatamente essa frase, o tempo está cumprido? Mas antes, por que começar pela Judéia? Bom, não foi por acaso. Pensa bem, era o centro da vida religiosa e nacional, o lugar mais lógico para anunciar a chegada do Messias. Exatamente. O anúncio do nascimento de João Batista foi no templo, Jesus nasceu ali perto, em Belém, os primeiros milagres, os primeiros discípulos, tudo apontava para lá. A primeira chance foi dada diretamente para a liderança da nação. E aqui que a história muda de rumo. A mensagem de Cristo foi simplesmente rejeitada pela maior autoridade religiosa da época, o Sinédrio. E não foi só uma desconfiança, não. A coisa virou um ódio que forçou Jesus a sair de Jerusalém. E com isso, ele se voltou para um público diferente. Um povo que, apesar de ser meio desprezado pela elite, estava na verdade com um coração mais aberto para ouvir a verdade. E o mais curioso é que essa rejeição não foi algo que aconteceu só ali, uma única vez. Na verdade, ela mostra um padrão que a gente vê se repetindo ao longo da história. Sempre que uma nova luz, uma nova verdade aparece. É um ciclo bem simples, mas muito forte. Olha só. Primeiro, uma nova verdade é revelada. Depois, as instituições que deveriam ser as primeiras a aceitar acabam rejeitando. Muitas vezes porque não bate com as tradições delas. E aí, no fim, quem carrega essa nova luz precisa encontrar um novo público. Sabe, pessoas que estão genuinamente buscando a verdade, sem amarras. E esse padrão não parou no tempo, né? Os reformadores protestantes, por exemplo, eles não queriam sair da igreja, mas foram praticamente expulsos. Exato. E da mesma forma, hoje em dia, muita gente que começa a estudar as escrituras por conta própria acaba sentindo que precisa se afastar de algumas estruturas que já não fazem mais sentido com o que elas entendem como verdade. A história se repete mesmo. Ok, agora vamos para o coração do nosso papo. Aquela frase, o tempo está cumprido, não foi dita ao acaso. Ela estava ligada diretamente a uma das profecias mais precisas e impressionantes de toda a Bíblia. Então, qual era a base para uma afirmação tão ousada, tão confiante? A verdade é que Jesus estava se referindo a um cronograma profético bem específico que os estudiosos da época conheciam e que apontava, bem, diretamente para ele. E a resposta para isso está lá no livro de Daniel, na profecia das 70 semanas. Basicamente, o anjo Gabriel revela para o profeta Daniel um período de tempo exato que ia cobrir eventos cruciais, desde a ordem para reconstruir Jerusalém até a chegada do ungido, que é o Messias. E para a gente conseguir decifrar essa profecia, a gente precisa de uma chave. É o princípio de que, em profecia, um dia equivale a um ano literal. Isso mesmo. Então, quando a profecia fala de 70 semanas, que são 490 dias, ela está, na verdade, falando de um período de 490 anos. Com essa chave, tudo começa a fazer sentido. E olha só como as peças se encaixam. A contagem começa no ano 457 a.C., com o decreto para restaurar Jerusalém. Aí se a gente contar 483 anos, que são as 69 semanas, a gente chega exatamente no ano 27 depois de Cristo. O que aconteceu nesse ano? O batismo de Jesus, o início do ministério dele. E tem mais. No meio da última semana profética, ou seja, 3 anos e meio depois, no ano 31, ele é crucificado.
Ele se torna o sacrifício definitivo, fazendo cessar a necessidade dos sacrifícios do templo. E a profecia se encerra no ano 34. Foi quando Estevão foi apedrejado e a mensagem do evangelho começou a se expandir para os não-judeus, para os gentios. A precisão disso tudo é de arrepiar, né? E entender essa profecia não é só uma aula de história, pessoal. É muito mais do que isso. É a base para a gente entender um chamado urgente para ficarmos de olhos abertos em relação ao futuro. A lógica é bem clara, né? Assim como a primeira vinda de Cristo, que inaugurou o que a gente chama de Reino da Graça, foi anunciada por profecias que se cumpriram, a segunda vinda dele, que vai trazer o Reino da Glória, também está baseada em profecias. Uma coisa prepara o caminho para outra. E é aqui que fica o alerta para nós hoje. A mesma armadilha que pegou o povo daquela época existe hoje. Eles estavam tão focados nas ambições terrenas, num reino político, que não reconheceram o reino espiritual que estava sendo oferecido. Pois é. E hoje, da mesma forma, o foco total nas preocupações do dia a dia, no reino deste mundo, pode nos deixar cegos para os sinais de que a história está chegando ao momento decisivo de novo. E essa citação de Tessalonicenses resume tudo perfeitamente. O objetivo de conhecer as profecias não é só para matar a curiosidade, mas é para nos manter despertos, vigilantes. Exato. A ideia não é ficar tentando adivinhar o dia e a hora, mas sim reconhecer que os eventos estão próximos e viver de um jeito que faça sentido com essa realidade. E a gente termina com essa reflexão para todo mundo pensar. A precisão com que tudo se cumpriu no passado serve como uma âncora, uma base de confiança para o que ainda está por vir. Se aquele cronograma da primeira vinda se cumpriu com exatidão, isso nos convida a levar muito a sério as profecias que ainda vão se desenrolar. Bom, pessoal, chegamos ao fim de mais uma análise. Obrigadão por terem ficado com a gente nessa jornada. Lembrem-se que esse é só um resumão. O material completo está esperando por vocês. Até a próxima! Se esse resumo do capítulo de hoje facilitou sua vida, que tal nos ajudar a continuar? Seja um apoiador. O link está na descrição.